O milagre que mudou a vida de Ricardo. Ricardo sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele nunca havia faltado com suas responsabilidades. Casado com Ana, uma mulher de fé tranquila, e pai de 2 filhos, Lucas e Mariana, ele vivia uma vida simples, mas feliz, até que em um dia comum de 2021, tudo começou a mudar. Primeiro foram as bolhas doloridas na boca, que ele achou ser alguma alergia. Depois, manchas vermelhas apareceram nos braços, nas costas e nas pernas. A coceira era insuportável, e a pele começava a descascar em pedaços. Os médicos demoraram a diagnosticar, mas quando fizeram, a palavra soou como uma sentença. Pênfigo vulgar, uma doença autoimune rara e grave, em que o próprio corpo ataca a pele, causando feridas profundas e risco de infecções generalizadas. Os remédios eram caros, os efeitos colaterais fortes e a esperança cada vez mais frágil. Doutor, eu vou ficar bom? Ricardo perguntou, segurando o papel do exame com as mãos trêmulas. É uma doença crônica, Ricardo. Vamos controlar, mas o médico hesitou, não há cura conhecida. Ana chorou naquela noite abraçada ao marido. Os filhos, ainda jovens, não entendiam por que o pai não podia mais pegá-los no colo sem sentir dor. As contas se acumularam. A oficina ficou fechada por semanas. E, pela primeira vez na vida, Ricardo sentiu medo. Não da morte, mas de ver sua família sofrer. Foi então que Dona Maria, uma vizinha idosa que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça, bateu à sua porta. Ela era da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Ricardo só conhecia de passagem, pelos hinos que às vezes ouvia ecoar da pequena sala alugada no bairro. Meu filho, Deus não abandonou você, disse ela com voz firme, mas cheia de compaixão. Venha conosco no culto. Só venha. Ricardo relutou. Não era homem de igreja, embora respeitasse. Mas a dor e o desespero falavam mais alto. No domingo seguinte, Ana o ajudou a se vestir. Ele usou uma camisa de botão, a única que não irritava as feridas, e eles entraram tímidos, na sala simples onde os irmãos já cantavam. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas em um hino que Ricardo nunca ouvirá, mas que tocou seu coração. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Dá-me força e vigor para poder lutar. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, alguns com lenços nas cabeças, as mulheres com saias longas, cantavam com uma fé que Ricardo invejava. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião com palavras simples, mas cheias de autoridade espiritual. Irmãos, hoje temos visitantes, disse ele, olhando para Ricardo e Ana. Que o Senhor os abençoe e lhes dê paz. Ricardo sentiu os olhos queimarem. Ninguém ali o conhecia, mas ele se sentiu acolhido. Quando chegou o momento das orações, o ancião pediu que quem tivesse algum pedido se levantasse. Ricardo hesitou, mas Ana segurou sua mão e o incentivou. Tremendo, ele se pôs de pé. Irmãos, eu estou doente. Os médicos dizem que não tem cura. Sua voz falhou. Mas eu vim aqui porque não sei mais para onde ir. Não houve julgamento. Não houve olhares de pena. Apenas mãos estendidas e vozes unidas em súplica. Senhor Jesus, tem misericórdia. Curai-o, ó Deus. Fortalece a fé deste irmão. Ricardo fechou os olhos e sentiu algo que não sentia há meses. Paz. Não era a ausência de dor, mas uma certeza inexplicável de que não estava sozinho. Os cultos se tornaram sua rotina. Toda semana, ele e Ana voltavam. Os irmãos oravam por ele, impunham as mãos, liam passagens da Bíblia. Ricardo começou a jejuar, a buscar a Deus como nunca havia buscado. Um dia, após a Santa Ceia, aquele momento sagrado em que o pão e o vinho eram partilhados com reverência, o ancião se aproximou. Irmão Ricardo, você já foi batizado nas águas? Não, ancião. Quando o Senhor se sentir pronto, a igreja está aqui. O batismo é um passo de fé. Ricardo pensou naquilo. O batismo, um símbolo de morte para o velho homem e nascimento para uma nova vida. Ele queria isso. Precisava disso. 3 semanas depois, em uma manhã fria de junho, Ricardo desceu às águas. O ancião, com voz firme, declarou: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Ricardo emergiu, não foi apenas a água que escorreu de seu corpo. Foi como se um peso saísse com ela. Nos dias que seguiram, algo extraordinário começou a acontecer. As feridas pararam de supurar. A coceira diminuiu. As bolhas que antes apareciam diariamente sumiram. Ricardo voltou ao médico incrédulo. Isso não faz sentido, o dermatologista murmurou, examinando sua pele. Os exames estão normais. É remissão espontânea. Mas Ricardo sabia. Não era espontâneo. Era Deus.
No culto seguinte, ele se levantou para dar seu testemunho. Desta vez, não era com lágrimas de dor, mas de gratidão. Irmãos, eu vim aqui doente, sem esperança. Mas Deus me curou. Sua voz quebrada emocionou a todos. Não foi médico, não foi remédio. Foi a fé, foi a oração desta igreja. Houve aleluias discretos, glórias a Deus murmuradas. O ancião sorriu, com os olhos brilhando. Isso, irmão, é o poder do nosso Senhor. Ele é fiel. Hoje Ricardo está curado. Sua oficina reabriu, seus filhos voltaram a brincar com ele sem medo de machucá-lo. Mas a maior mudança não foi física. Foi no coração. Eu aprendi que Deus não nos abandona, diz ele, sempre que alguém pergunta por seu milagre. Às vezes, ele permite a prova para nos aproximar dele. E a congregação? Ele faz uma pausa emocionado. Aqui eu encontrei uma família que ora de verdade. Que não desiste. Que acredita. Ana sorri ao lado dele. A gente só precisava confiar. E assim, entre hinos sem instrumentos, cultos simples e irmãos que se amam na sinceridade, Ricardo descobriu que os maiores milagres não são apenas os que curam o corpo, mas os que transformam a alma. Porque fé, quando é verdadeira, move montanhas. E na congregação cristã no Brasil, Ricardo viu isso com seus próprios olhos. A vida de Ricardo e Ana mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, ele era aquele homem que mal saía de casa, sempre com o rosto fechado, as mãos trêmulas e o corpo curvado pela dor. Agora, era comum vê-lo no portão, conversando com os outros irmãos da igreja, distribuindo folhetos ou simplesmente sorrindo para quem passava. Até as crianças da rua, que antes tinham medo do senhor doente, agora corriam para abraçá-lo, puxando suas mãos, antes deformadas, para brincar de pega-pega. Um domingo, depois do culto, o pastor se aproximou do casal. Com a voz calma, mas firme, ele disse: Ricardo, Deus não te curou só para você ficar bem. Ele tem um propósito. Você já pensou em dar seu testemunho na igreja? Ricardo sentiu o coração acelerar. Falar em público? Ele, que antes mal conseguia levantar da cama. Mas quando olhou para Ana, viu nos olhos dela a mesma certeza que agora morava nele. Se Deus quer, eu falo, respondeu, com a voz um pouco trêmula, mas cheia de determinação. No domingo seguinte, Ricardo subiu ao púlpito pela primeira vez. Não tinha microfone, não tinha ensaio, não tinha nada além da sua história e da presença de Deus. Começou contando como era sua vida antes, as noites sem dormir, a vergonha de sair de casa, a sensação de que Deus havia se esquecido dele. Muitos na congregação choravam porque conheciam aquela dor, seja na doença, na falta de emprego, na família desunida. Mas Deus não se esquece de ninguém, disse Ricardo, segurando uma Bíblia com as mãos que outrora não conseguia nem abrir. Ele viu minhas lágrimas, ouviu minhas orações, e usou os irmãos aqui presentes para me mostrar que ele é fiel. Não foi um médico, não foi um remédio, foi a fé. Foi a oração da igreja. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Até as crianças, que às vezes se mexiam nos bancos, estavam paradas, ouvindo. Então, como se fosse um só corpo, a congregação se levantou. Alguns ergueram as mãos, outros apenas fecharam os olhos, mas todos oravam. Não era uma oração ensaiada, não era um ritual, era o clamor de pessoas que, como Ricardo, já tinham sentido o peso da prova, mas agora viam a luz da esperança. Depois daquele dia, algo mudou na igreja. Não que os milagres não acontecessem antes, mas era como se a fé das pessoas tivesse sido renovada. Irmãos que há anos lutavam contra vícios, doenças ou desânimos começaram a buscar mais a Deus. Um jovem que estava afastado voltou aos cultos. Uma irmã que sofria com depressão encontrou forças para sorrir novamente. E Ricardo, que antes era só mais um nome na lista de doentes, tornou-se um exemplo vivo de que Deus ouve, Deus vê e Deus age. Anos se passaram. Ricardo não só continuou firme na fé, como se tornou um dos irmãos mais ativos da congregação. Auxiliava nas visitas aos enfermos, levava palavras de ânimo aos que estavam desanimados e, acima de tudo, nunca deixava de contar sua história, não para se glorificar, mas para que outros soubessem, se Deus fez por ele, poderia fazer por qualquer um. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar as cadeiras do salão, um jovem se aproximou tímido. Irmão Ricardo, eu tenho um problema nas costas. Os médicos falam que não tem jeito, que vou ficar assim para sempre. Mas eu ouvi seu testemunho, e será que o senhor acha que Deus pode me curar também? Ricardo olhou para aquele rapaz, viu o mesmo medo e a mesma dúvida que já tivera e sorriu. Meu irmão, se Deus curou um homem que nem conseguia segurar um copo, imagine o que ele não pode fazer por você. Colocou a mão no ombro do jovem e acrescentou: mas tem uma coisa, a cura começa aqui. Apontou para o coração. Primeiro, a gente entrega tudo para ele. Depois, a gente confia. E a igreja ora.
O resto é com Deus. E assim, como um ciclo que nunca termina, a fé de Ricardo continuou inspirando outros, provando que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. São sinais vivos de que Deus ainda fala, ainda age e ainda transforma vidas, uma de cada vez. O jovem chamado Mateus sentou-se no banco da igreja com as mãos trêmulas. Ele tinha apenas 22 anos, mas a doença que o afligia desde a infância já lhe havia roubado muita coisa: a força nos braços, a capacidade de correr, até mesmo a esperança de um futuro normal. Os médicos diziam que era uma condição degenerativa sem cura. Mas ali, ouvindo Ricardo falar com tanta convicção, algo dentro dele começou a se mexer. Naquela noite, durante o culto, quando os irmãos se ajoelharam em oração, Mateus sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não era dor, não era cansaço. Era como se uma corrente de paz o envolvesse. Ele fechou os olhos e sussurrou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi só um coração quebrado se entregando. Os dias passaram, e Mateus continuou frequentando os cultos. Às vezes a dor ainda vinha, mas ele notou algo diferente. Suas pernas já não fraquejavam tanto ao subir os degraus da igreja. Os braços, antes tão frágeis, começaram a responder melhor. Ele não falou nada para ninguém, nem mesmo para a mãe que o acompanhava em silêncio, observando tudo com lágrimas nos olhos. Até que, numa tarde de sábado, durante um culto de jovens, algo inesperado aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam Glória a Deus nas alturas, Mateus sentiu uma força tão grande nas pernas que, sem pensar, se levantou. E não só ficou de pé, ele deu um passo, depois outro, e outro. Os jovens ao redor pararam de cantar boquiabertos. Alguém gritou: Olha só, Mateus está andando. Em segundos, o culto virou uma celebração. Irmãos choravam, outros levantavam as mãos em louvor. A mãe de Mateus correu até ele e o abraçou tremendo. Meu filho, Deus te curou. Ele sorriu com os olhos cheios d'água e balançou a cabeça, incrédulo. É verdade, mãe. É verdade. Na semana seguinte, Mateus voltou ao médico que o acompanhava há anos. O doutor, cético, fez todos os exames de novo, comparou com os antigos e, depois de um longo silêncio, tirou os óculos e olhou para ele. Não tem explicação médica. Isso é um milagre. Mateus não precisou dizer nada. Ele já sabia. Assim como Ricardo, assim como tantos outros na congregação, ele havia experimentado o poder de Deus de uma forma que nenhum livro, nenhuma teoria poderia explicar. Não era magia. Não era coincidência. Era a mão do Pai agindo mais uma vez na vida de quem creu. E assim, como um fogo que não se apaga, aquele milagre se tornou mais uma história contada nos corredores da igreja, nos lares dos irmãos, nos corações daqueles que ainda duvidavam. Porque na CCB, a fé não é só uma palavra bonita. É algo vivo. É algo que muda tudo. E Mateus, que antes mal conseguia segurar um copo, agora levantava as mãos nos cultos, firme e grato, sabendo que sua vida não era mais sua, era um testemunho. Um sinal de que onde há fé, Deus faz o impossível. A notícia do milagre de Mateus se espalhou rápido, como sempre acontece quando Deus toca uma vida de forma tão visível. Não demorou muito para que irmãos de outras congregações começassem a perguntar por ele, querendo ouvir diretamente da sua boca como havia sido. Alguns vinham com lágrimas nos olhos, carregando suas próprias dores, suas próprias limitações, buscando um pouco daquela esperança que agora brilhava nos olhos de Mateus. Um domingo, depois do culto, um casal se aproximou dele com timidez. A mulher, chamava-se Ana, segurou a mão do marido com força, como se temesse que ele fosse desaparecer. O homem, magro e pálido, mal conseguia ficar em pé sem apoio. Era o Sr. João, diagnosticado com uma doença degenerativa que os médicos haviam dito ser irreversível. Irmão Mateus, ouvimos falar do que Deus fez na sua vida. Ana começou, a voz trêmula. Nós também precisamos de um milagre. Mateus olhou para aquele homem, que tremia como uma folha ao vento, e sentiu algo dentro dele arder. Não era piedade, não era pena, era uma certeza. A mesma certeza que havia sentido quando o pastor orou por ele, quando as mãos foram impostas sobre sua cabeça e uma força desconhecida, mas real, percorreu seu corpo. Ele sorriu e colocou a mão no ombro de João. Vem, irmão, vamos orar. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi simples, como um filho falando com o pai. Mateus apenas repetia o que havia aprendido, que Deus é fiel, que ele não muda, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível hoje. Enquanto oravam, João começou a chorar, não de dor, mas de algo que parecia alívio.
E então, bem devagar, como se estivesse redescobrindo os próprios membros, ele soltou a bengala que trazia escondida atrás das costas. Primeiro, um passo sem apoio. Depois, outro. E outro. A congregação inteira parou para ver. Alguns gritaram glória a Deus, outros caíram de joelhos. Ana abraçou o marido como se fosse a primeira vez e João, com lágrimas escorrendo, levantou as mãos que antes mal conseguia mover, e começou a louvar. Não havia dúvidas. Não havia explicação médica. Era Deus mais uma vez, mostrando que para ele não há coisa impossível. Naquela noite, enquanto Mateus voltava para casa, ele pensou em como a vida pode mudar em um instante. Lembrou-se de quando entrou na CCB pela primeira vez, arrastando os pés, cheio de amargura, achando que nunca mais seria útil para nada. Agora ele não só andava firme, como carregava outros nas orações, como um vaso nas mãos do oleiro. E o mais lindo era saber que aquilo não era o fim, mas só o começo. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles acontecem hoje. Eles acontecem aqui. E cada vida transformada é um grito de que Deus está vivo, que Ele ouve, que Ele age. E que para quem crê, o impossível é só mais uma oportunidade para a glória dele se manifestar. Mateus chegou em casa naquela noite com o coração cheio de gratidão. Ao abrir a porta, sua esposa, Ana, o recebeu com um abraço apertado e lágrimas nos olhos. Ela não precisava perguntar nada, bastava olhar para ele. O brilho nos olhos de Mateus, a firmeza dos seus passos, a paz que agora transbordava de seu ser falavam mais que qualquer palavra. Eu sabia, meu amor. Ela sussurrou, enxugando as lágrimas. Desde o dia que você entrou naquela igreja, eu senti que algo grande ia acontecer. Deus não ia deixar você assim. Mateus assentiu, lembrando-se da primeira vez que Ana o incentivou a ir à CCB. Ele resistiu, dizia que não adiantava, que já tinha tentado de tudo. Mas ela, com sua fé simples e persistente, não desistiu. Vamos só uma vez, ela pedia. E foi naquela só uma vez que tudo começou a mudar. Naquela noite, enquanto se sentavam à mesa, Mateus contou tudo para os filhos. Do diagnóstico que os médicos não sabiam explicar, das dores que pareciam não ter fim, daquela manhã em que acordou, e sem entender como, sentiu o corpo responder. Os meninos ouviram atentos, os olhos arregalados. O mais novo, Pedro, de apenas 8 anos, perguntou com a inocência das crianças. Pai, então o Senhor Jesus curou o Senhor? Mateus sorriu, emocionado. Pegou o filho no colo e respondeu com a voz embargada. Sim, meu filho. Jesus me curou. E não foi só o meu corpo, não. Ele curou minha alma, meu coração. Antes eu vivia com raiva, achando que Deus tinha me abandonado. Mas Ele nunca me deixou. Só estava esperando o momento certo para mostrar que estava ali do meu lado o tempo todo. Ana seguiu a mão do marido e colocou a dela em cima, num gesto de união. Eles sabiam que aquela cura não era só para Mateus. Era um sinal para a família toda. Um chamado para confiar mais, para buscar mais, para servir mais. No domingo seguinte, Mateus voltou à CCB, mas dessa vez não foi só para receber. Foi para testemunhar. Quando o pastor chamou os que tinham um louvor para dar, ele se levantou, com as pernas que antes tremiam e agora o sustentavam com força. Com a voz firme, contou como Deus havia operado em sua vida. Não com palavras bonitas ou discursos preparados, mas com a verdade simples de quem viveu o impossível. Eu não tenho explicação, ele disse, olhando para a congregação. Os médicos não têm. Só sei que entrei aqui quebrado e saí de pé. Não por merecimento, não por força minha, mas pela misericórdia de Deus. Se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um aqui. O templo encheu-se de amém. Muitas pessoas choravam. Algumas se levantaram pedindo oração, outras simplesmente caíram de joelhos, reconhecendo que se Deus era poderoso para curar Mateus, também era poderoso para transformar suas vidas. Nos dias que se seguiram, Mateus começou a visitar outros enfermos, levando não só seu testemunho, mas também a esperança de que Deus ainda opera milagres. Ele ia aos hospitais, às casas de pessoas que, como ele, haviam perdido a fé. Não falava como quem dá lições, mas como quem conhece a dor e viu a mão de Deus agindo no meio dela. Um dia, enquanto orava por um homem que há anos estava acamado por causa de um AVC, Mateus sentiu algo estranho. Uma corrente de fé, como se o Espírito Santo estivesse ali, confirmando que aquele também era um momento de Deus. O homem, que mal conseguia mexer os dedos, de repente levantou o braço fraco e com lágrimas nos olhos, tentou se sentar. Não foi uma cura instantânea como a de Mateus, mas foi um início, um sinal de que Deus estava agindo. Quando Mateus voltou para casa naquela tarde, Ana percebeu algo diferente nele.
Não era só a alegria de ver mais uma vida sendo tocada, mas uma certeza profunda de que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Você está pensando em algo, ela disse, observando-o enquanto ele se sentava à mesa. Mateus sorriu, olhando para as mãos, como se ainda não acreditasse que eram as mesmas que antes tremiam de fraqueza. Estou pensando que Deus não me curou só para eu ficar bem, ele respondeu. Ele me curou para eu ser um instrumento. Para mostrar que onde o homem diz que não tem jeito, ele diz que tem. Onde a medicina não alcança, a fé alcança. Ana entendia, porque ela também tinha visto a transformação. Não só no corpo do marido, mas em todo o lar. Os filhos agora oravam juntos antes de dormir. As brigas por coisas pequenas haviam desaparecido. Até os vizinhos notavam a diferença. Tem alguma coisa diferente nessa casa, diziam. E tinha. Era a presença de Deus que agora morava ali não só como um convite, mas como uma realidade. Com o tempo, Mateus começou a participar mais ativamente na igreja. Não como alguém que queria destaque, mas como quem sabia que tinha uma missão. Auxiliava nos cultos, visitava os doentes, orava pelos que chegavam desanimados. E em cada vida que via sendo transformada, ele se lembrava de si mesmo, daquele homem que entrou arrastando os pés e saiu caminhando na força do Senhor. Um dia, durante um culto de oração, uma mulher se aproximou dele chorando. Era uma irmã da igreja que há anos lutava contra uma doença degenerativa. Os médicos tinham dito que não havia mais o que fazer, que era só questão de tempo. Irmão Mateus, ela disse, segurando suas mãos com força. Eu não aguento mais. Já não tenho forças nem para vir à igreja. Mas hoje, quando vi você aqui de pé saudável, senti que Deus me mandou um recado. Se Ele fez por você, pode fazer por mim. Mateus não hesitou. Colocou as mãos sobre a cabeça dela e começou a orar, não com palavras ensaiadas, mas com o coração. Pedia a Deus não só a cura, mas a fé para aquela irmã acreditar que o impossível pertencia a Ele. E enquanto orava, sentiu novamente aquela mesma presença, aquele mesmo fogo que havia queimado dentro dele no dia de sua própria cura. Quando terminou a oração, a mulher ainda chorava, mas agora era diferente. Havia esperança em seus olhos. E nos dias seguintes, algo começou a mudar. Primeiro foi a dor que diminuiu. Depois, uma força que ela não sentia há anos voltou às pernas. Até que em um domingo, ela entrou na igreja não apoiada em moletas, mas caminhando sozinha com lágrimas de gratidão. O pastor, ao ver aquilo, não pôde conter a emoção. Isto, irmãos, é a Igreja de Cristo. Ele declarou, apontando para Mateus e para a irmã que havia sido curada. Não somos nós que fazemos nada. Somos só vasos. Mas quando nos entregamos, Deus age. E Ele não faz acepção de pessoas. O que fez por eles pode fazer por você. O templo explodiu em louvor. Muitas pessoas se levantaram, clamando por seus milagres. E Mateus, de pé no meio da congregação, fechou os olhos e agradeceu. Porque agora ele entendia, a cura não era só para ele. Era um sinal. Um lembrete de que onde há fé, Deus age. Onde há entrega, Ele transforma. E onde há um coração disposto, Ele usa para abençoar muitos. E assim, a história de Mateus se tornou mais uma prova de que na CCB, os milagres não são apenas memórias. São presentes. São reais. E são para quem crê. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda libera. Ainda transforma. E cada vida que se levanta é um testemunho de que com Ele não há limites. Não há doença que não possa ser sarada, não há coração que não possa ser restaurado, não há situação que não possa ser mudada. Porque o Deus que operou ontem é o mesmo que opera hoje. E amanhã Ele continuará fazendo o que só Ele pode fazer, o impossível, a cura que transcendeu. Quando Mateus abriu os olhos, não havia mais dor. As mãos, antes retorcidas pela doença, agora se moviam livres, como se nunca tivessem conhecido o sofrimento. A multidão na CCB explodiu em lágrimas e louvores, mas ele, em silêncio, ajoelhou-se. Não pela cura em si, mas pela revelação. Deus não o havia libertado apenas para si mesmo, mas para que sua história fosse um farol. Nos dias que se seguiram, Mateus voltou ao mesmo hospital onde médicos haviam decretado seu fim. Desta vez não como paciente, mas como testemunha. Médicos incrédulos examinaram suas mãos, agora perfeitas. Enfermeiros que o haviam visto fraco agora o viam forte. Alguns choraram. Outros, pela primeira vez, perguntaram sobre aquele Deus que faz o impossível. Anos depois, um jovem médico, que na época era apenas um estagiário presente naquele dia, procurou Mateus. Com voz embargada confessou, eu era cético. Mas sua cura me quebrou. Hoje sou médico e missionário, porque entendi que a ciência explica, mas Deus transforma. Mateus sorriu, lembrando das palavras do pastor, o milagre nunca é só para quem o recebe. Reflexão final.
A vida de Mateus nos ensina que os milagres de Deus são como sementes, plantados na terra fértil de um coração quebrantado, germinam não apenas para alimentar quem os recebe, mas para frutificar em muitos. Sua cura não foi o fim, mas o início de uma cadeia de fé, um lembrete de que Deus não nos salva para nos isolarmos, mas para nos tornarmos pontes entre o céu e a terra. Lição de vida: Deus não muda corações apenas para consertá-los, mas para usá-los. O milagre que você clama pode ser a resposta à oração de alguém que ainda não ousou crer. Portanto, quando a bênção chegar, não a aguarde só para si, deixe-a brilhar. Porque a fé que não se compartilha morre sozinha, mas a que se multiplica move montanhas e gera eternidade. E assim a história de Mateus segue sendo contada, não como um fato isolado, mas como um convite. O Deus que fez isso por ele pode fazer por você. Basta crer.